Agora tem mais informação porque as privatizações e as concessões que são tocadas pelo governo de Jair Bolsonaro deverão ser revistas, adiadas ou canceladas na gestão de Lula. Os Correios, o Dataprev e o Porto de Santos, além do processo de venda de ativos da Petrobras, como gasodutos e refinarias, são alguns dos principais projetos de desestatização que já estavam em andamento ou com projeto pronto. No entanto, a equipe de transição do PT já informou que essas iniciativas devem ser revistas. A informação foi confirmada pelo senador petista Rogério Carvalho, que disse em entrevista que esse debate deve ficar para um outro momento. Fernão Lara Mesquita, o governo eleito certamente não tem características de um governo liberal que pretende se desfazer de empresas estatais. Quais são as consequências em um governo que pretende manter as empresas sob seu guarda-chuva? Cada um com seus negacionismos, né? Você negar que estatal é uma coisa feita para ser roubada, depois da experiência colhida pelo Brasil e repetida desde sempre, é pior do que negar que a Terra é esférica, né? Mas eu só espero que aquela cena que a gente viu lá da torcida petista não fique conhecida mais para frente como o antes e o depois da prisão do Neymar, porque é capaz deles prenderem o Neymar. O Neymar está obviamente é um antidemocrático perigosíssimo. E sobre o resto da questão da Covid, eu lembro o seguinte: se os 600 mil mortos do Brasil tivessem ocorrido na gestão do Lula, né, ele ganharia o prêmio Nobel de Medicina por ter salvo os outros 219 milhões e 400 mil brasileiros. Entendeu? É assim que funciona a cabeça do PT. Coronel Gerson Gomes, a possibilidade de cancelamento de projetos de privatização por parte do governo eleito. Quais seriam as consequências, inclusive, para o mercado, né? Porque parte do mercado entende que é importante que a gestão seja mais eficiente com menos ativos, né? Esse assunto, Daniel, ele é bem mais complexo do que talvez a equipe do presidente Lula tenha conseguido dimensionar. E por que eu digo isso? Porque há uma lógica no governo Bolsonaro Guedes de imputar ou contar com o setor privado para a consecução dos projetos, muitos deles que estavam sendo capitaneados pelas próprias estatais no governo do PT. Essas estatais, elas não tinham capacidade de fomentar o investimento necessário porque contavam somente com o orçamento da União. Então foi feita toda uma construção diferente. Tanto o orçamento da União está bem amarrado, quanto também as estatais que estão com grande lucro, elas também já estão com seus ativos e com seus lucros provisionados. Então eu vou dar o exemplo do Correio, por exemplo. O Correio, quando o presidente Bolsonaro atribui a missão de preparar o Correio para a privatização, havia mais ou menos 130 milhões em caixa que não dava nem para pagar os 100 mil funcionários dos Correios. Bom, como é que está a situação hoje? Hoje tem 5,2 bilhões em caixa. E talvez aí os petistas fiquem deslumbrados com essa possibilidade. No entanto, todo esse ativo que os Correios construíram, inclusive se modernizando, hoje estão concorrendo na logística, estão oferecendo serviços para as empresas, inclusive muito similares ao que oferecem algumas empresas aqui nos Estados Unidos. Grandes empresas de logística com utilização de tecnologia, em que o empresário ele simplesmente deixa estocado nos próprios armazéns dos Correios, que fazem toda a logística de etiquetar, enviar, faturamento, nota fiscal. É impressionante o que os Correios hoje se transformaram preparando para a privatização. Só que esses 5,2 bilhões eles já estão provisionados.
Então, se o PT pretende sustar as privatizações, ele tem que ter muito cuidado para não destruir tudo isso que foi construído, para que essas empresas tenham lucros absurdos, porque elas foram preparadas para o investidor privado. Veja bem, eu já falei esse dado aqui há poucos dias. Quando o governo Bolsonaro assumiu, havia 500 mil investidores na Bolsa de Valores, mais ou menos, pessoas físicas, CPFs. Agora, no final do governo Bolsonaro, esse número bateu em mais de 5 milhões. 5 milhões de investidores, pessoa física, de pessoas que estavam investindo em empresas com educação financeira, tentando provisionar o seu futuro, a sua aposentadoria, como acontece nos países desenvolvidos. Então, essa mudança de lógica, essa mudança de paradigma, ela é muito mais profunda. Eu ouso afirmar que se o PT, de fato, for com muita sede ao pote, em menos de um ano, nós vamos observar vários dos índices macroeconômicos e até a microeconomia rapidamente vai reagir a essa nova logística na cabeça desses ativistas de esquerda. E fechando aqui, para não fugir do assunto, Paulinho, aqui na Flórida, se você for Social Security, você vai ter que botar máscara. Sabe por quê? Porque o vírus aqui na Flórida, ele é politizado, ele é só federal. Porque em toda a Flórida não se usa máscara, mas se você entrar no órgão federal, você é obrigado a usar máscara, porque o vírus aqui foi politizado e, como você bem sabe, ele é federal. Tá certo. Seguindo com as análises e as reflexões dos nossos comentaristas, Roberto Mota, conta pra gente, por que para a próxima gestão parece ser interessante manter empresas estatais sob o seu comando? Não estamos falando apenas de questões financeiras e monetárias, né? Tem ingredientes políticos aí. O PT sinaliza a paralisação das privatizações, Daniel. O sinal, nesse caso, é um sinal vermelho. Vermelho como a bandeira revolucionária do socialismo. Vamos lembrar, o socialismo ou comunismo, que é tudo a mesma coisa, o socialismo é 3 coisas ao mesmo tempo. Ele é um sistema político, tem um grande líder, o partido único, Estado totalitário, censura e polícia política. Mas ele é também um sistema econômico, porque toda atividade econômica do socialismo tem que ser controlada pelo Estado. E, por último, ele é um sistema moral, porque o monopólio da verdade e do bem está nas mãos do Partido Socialista, que é dono de todas as propriedades e senhor de todas as almas. Não há nesse sistema nenhum espaço para empresas privadas. No socialismo, isso, gente, é teoria, não está aberta a discussão. No socialismo, tudo pertence ao Estado, das empresas de petróleo até a padaria da esquina. Mas quem votou no PT sabia disso, né? Não é possível. É como eu disse num tweet que eu fiz há 3 meses atrás. O empresário que acha que esse negócio de ideologia é besteira, um dia vai ter a sua empresa regulada, taxada e fiscalizada por gente que acha que esse negócio de lucro é crime. Adivinhe, esse dia chegou.